Espero que estejam todos bem. Vamos aí para o nosso segundo podcast. O Adelmo aí está presente também, vai conversar conosco. A gente esteve participando de uma feira, a Feira Mercoagro. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, né? Então acontece aí, está acontecendo de 2 em 2 anos em Chapecó, Santa Catarina, né? Então a gente tirou um momento para ir nesse evento, né? Para ter novos olhares, olhar um pouco do que está sendo feito, o que tinha de novo para higienização, né? É uma feira voltada para equipamentos, produtos, mas sempre tem também alguma coisa voltada para higienização. Então é muito importante a gente estar olhando, né? Voltando nossos olhos para esse lado também. E nosso intuito foi realmente participar, olhar o que tinha. Também teve palestras, né, sobre higienização, especificamente sobre biofilmes. Então, vou passar um pouco aqui para o Adelmo, para dar as boas-vindas aí também e falar um pouquinho do que a gente viu lá na Mercoagro 2023. Beleza, Adelmo? Seja bem-vindo aí. Então, assim, pessoal, né? Sejam todos bem-vindos aí. A gente, o Mar falou aí, né? Foi participar da Mercoagro, aí, que é uma feira que acontece já, né? Uma das maiores da América Latina, né? Então, assim, é sobre a nova tendência, o que tem, né? De inovador no mercado, quais vão ser as tendências aí para a indústria de alimento aí, né? Então, a gente, assim, foi lá ver questão de higienização também, mas também está antenado sobre o que estão produzindo, né, na área de alimento aí, né? Equipamentos, quais são as estruturas, né? O que tem de novo aí. A gente viu muita coisa legal, muita coisa bacana lá, mas a gente foi realmente com um olhar focado em equipamento, como é a forma de higienizar esse equipamento, né? Se mudou alguma coisa ou não, né? Então, assim, a gente aproveitou esse dia aí para também buscar conhecimento, encontrar antigos, né, amigos que a gente não convive hoje no dia a dia, né, mas tem contato aí pelo celular aí, mas no dia a dia aí conversando a gente, né, deixou um pouco de lado aí, que faz parte do nosso trabalho, né? A gente tem suas tarefas, suas atividades, mas assim, eu fiquei muito contente porque a Mercoagro, né, já participei de algumas edições já, essa é a terceira ou a quarta, se não me engano, que eu já participo, e eu vi que essa Mercoagro realmente, ela estava lotada, público jovem. Então, assim, tinha um público lá bem genérico, né? Então, pessoas já, aí a gente fala assim, antigas, né, da parte da indústria, as pessoas que já estão aí 10 anos, 15 anos, né? Pessoas novas, de idade, mas também de empresa também, né? Bem empolgada, olhando, perguntando, questionando, né? Os expositores estavam lá. Então, assim, estava lotado realmente, pessoas estão atrás de informação. Isso é muito bom porque isso dá um ânimo para a gente também para correr atrás do objetivo, né? Mas não chegar num lugar que as pessoas estão desanimadas, né? E poucas pessoas. Realmente a Mercoagro está de parabéns pelo desenvolvimento, pela ideia que eles se proporam e pelo público que também estavam lá participando. Então, assim, a gente pegou um transtorninho de fila para chegar, demorou um bom pouco aí na fila aí até chegar na Mercoagro lá dentro, né, participar. E assim, gente, palestras, né, de várias áreas. Então a gente participou de uma palestra aí sobre o que o Mar falando de biofilme, né, microbiologia, uma palestra de 45 minutos, se não me engano, 40, 45 minutos. Algumas coisas a gente já tem o conhecimento, algumas coisas a gente pegou também como novo, né? Então, por isso a importância de estar trocando network, estar trocando informação com as pessoas, estar conversando. A gente pegou alguns contatos, conversou com algumas pessoas ali, pouco tempo ali, fora que não eram os conhecidos, que estavam lá dentro da palestra. Então, a gente tem que correr, né? Buscar o que tem de novo no mercado, conversar com as pessoas. E muito mais do que isso é o network, trocar informação. Às vezes não é nem sobre o seu trabalho, mas sim sobre uma visão, como é que está o país, como é que está a indústria no geral, como é que está a gestão de pessoas, né? Então, eu fiquei muito contente mesmo, a gente olhou muita coisa legal, muita coisa bacana. Eu vou dar a entrada para o Odmar falar aí depois eu vou voltar minha opinião aí sobre os equipamentos aí, né, Odmar?
design sanitário, se tinha alguma coisa nova para higienização, que não tinha, algumas ideias a gente pode estar dando aí, né, para as próximas empresas que forem por seus stand lá, né, que pode ser mudado, enfim. A gente viu que tem muita oportunidade para higienização, tá? Muita oportunidade. A gente não pensa como negativa, a gente pensa como uma oportunidade, tá? Aí eu vou deixar de volta o Rudimar falar aí depois eu volto falando sobre um pouquinho a minha opinião, né? O que teve de oportunidade realmente para higienização, o que poderia ter diferente, né? O que a gente opina aí. Mas, assim, num contexto geral, estava muito legal, estava muito bacana a Mercoagro, né? E a gente vai dar a nossa opinião aí. Rudimar, com você agora aí. A gente, então, esteve lá participando. O que que a gente enxergou um pouco lá, né? Que eu acho que dá para, como o Adelmo falou, tem muita oportunidade, né? É isso que a gente foi buscar, olhar para equipamentos. Eu sempre olhei também, sempre outras áreas, né? Mas sempre ia olhando bastante produtos, né? E essa vez eu fui com foco, né, total, com essa visão, olhando para a higienização. Então, era procurando, né, o que tinha de novo, o que tinha nos equipamentos, tá, com esse olhar, olhando para detalhes, olhando a, a exposição dos equipamentos. Então, assim, é legal porque muitas máquinas elas estão dispostas, né, de um modo a você enxergar como que ela fica no processo. Isso é legal, né? Para quem quer adquirir, quem vai comprar, já consegue ter uma noção de como é que vai se comportar esse equipamento lá no processo, né? Então, acho que é isso que é interessante. E a higienização, acho que cada vez mais tem que participar. Às vezes a gente sabe que, como se trata de uma área, geralmente vai a área de pesquisa e desenvolvimento, vai a parte de processos, o pessoal vai buscar, mas a higienização, ela tem que buscar o seu lugar ao sol, né? Fazer parte desse processo e começar a aparecer, começar a dar opinião, e depois a gente vai conversar, o Adelmo vai falar também. Tem muita oportunidade de equipamento, né? A gente fala muito e todos os eventos que tem se fala em design sanitário. E por incrível que pareça, a gente encontra muita coisa assim que é, tem muitos pontos a ser melhorado, porque não está naquele nível ainda. Então, assim, apesar de ser falado, apesar de ser comentado, nem todos estão na mesma pegada. Então, acho que tem bastante oportunidade. E aproveitando, pessoal, também, para vocês, vamos curtir, né? Curtir o canal, né? O Podia, que é o podcast, que é para dar voz a essa galera de higienização, né? Então a gente vai abrir espaço para as pessoas de higienização falar, pessoas de qualidade, pessoas do processo, sempre voltando à opinião, né, com foco na higienização. Então, e hoje a gente está falando aqui de equipamentos da feira, da Mercoagro, é uma grande feira, né, que acontece da parte de alimentos, de equipamentos, de processos. Então, ela é muito importante, porque essas máquinas, esses processos vão para dentro das indústrias, e as indústrias vão ter que fazer higienização, né, de tudo isso. Então, é muito importante a gente tá olhando para isso. Então, como eu falei, pessoal, não deixam de curtir, não deixam de compartilhar esse canal, tá? Dá o like. Se não gostou, dá um dislike, faz parte. A gente tem que aprender a receber o feedback positivo e o negativo ou construtivo, como a gente gosta de falar, né? Então, acho que faz parte. Compartilhar, comentar, divulgar para as pessoas, se inscrever no canal, que é muito importante, né? Quanto mais inscritos, mais longe chega eh, a divulgação. Então, assim, eu cansei de assistir vídeos no YouTube, né, sobre algum determinado assunto. Eu nunca não tinha o hábito de curtir, não tinha o hábito de, sei lá, de se inscrever. Assistia, né? E agora, estando do outro lado, a gente vê que é importante. Por quê? Porque a divulgação vai mais longe, né? Então, por isso que a gente pede para vocês curtir, dar o like, compartilhar, né? Se inscrever no canal, que faz toda a diferença, tá? Então, vou falar um pouquinho. A gente está organizando um congresso, né? Só aproveitar aqui já para deixa, focado em higienização, né? Então, a gente o COIA,
né? A gente tem um nome específico para ele, né? Que é o Congresso Online de Higienização na Indústria de Alimentos. Então, a gente está divulgando nas nossas redes sociais, então acompanhem. Em breve a gente vai liberar as inscrições, os links para empresas que querem participar, né, que querem treinar seus colaboradores nessa parte de higienização, né, áreas afins. Então a gente já está recebendo inscrições desse pessoal, né? E para o público em geral a gente vai estar liberando a partir de outubro, tá? Então só para você estar acompanhando aí também, vai ser muito, muito importante esse evento, que ele vai abrindo portas, né, para a higienização, é focado, né? A gente já falou em alguns momentos aí que a gente vai em eventos, fala-se de higienização, mas não tanto no nível de detalhe que a gente quer trazer nesse congresso. Então, vamos divulgar, compartilhem. Quanto mais longe chegar, vamos chegar em todos os cantinhos do Brasil aí com esse congresso também, tá? Eu vou passar a palavra para o Adelmo, para ele fazer uma abordagem aí de oportunidades que tem relacionadas à higienização, né, com relação a equipamentos, o que tinha aí também no evento relacionado dessa parte, dá para melhorar, não dá? Então, assim, tem N feiras de alimentos e a Mercoagro é uma delas. E ela está voltando, ela ficou um tempo parada, e teve a pandemia também, deu uma travada, mas agora está voltando com força. Como o Adelmo falou, estava bem movimentada, foi bem legal, e à medida que vai crescendo, né? Até um pessoal lá conversando, o pessoal me falou que tinha 40 empresas que não conseguiram participar porque não tinha local disponível, né? Então é um espaço bem amplo, grande, mas mesmo assim não teve espaço suficiente para as empresas. Então precisaria um espaço maior para a organização fazer o evento. Então, sinal que está procurado, tá legal. E por que que a gente vem falar disso? Porque é importante participar, é importante encontrar. O Adelmo falou muito bem, fazer network, né? Conhecer, rever os velhos amigos, pessoas, empresas, profissionais. Assim, é um momento também para trocar informação. Então é muito importante, né? E aí o Adão vai dar uma pincelada nisso, do que foi participar lá, com esse olhar para a higienização, o que tinha, o que não tinha, o que dá para nós melhorar. Então fica à vontade, Adelmo, para colaborar conosco aí com a questão, né, da feira, o que a gente encontrou lá. Eu acho que sim, pode ser melhor? Pode, mas tem muita coisa boa, eu acho que as oportunidades para a gente falar dos assuntos, do que talvez tem que melhorar, e aí a gente precisa falar, né? Quanto mais, esse canal é um canal para falar também, então assim, quanto mais a gente fala de higienização, mais fala sobre o assunto, mais se torna importante. Então, é por isso que a gente quer com esse podcast também trazer os profissionais de higienização, né? Abordar os assuntos, falar das dificuldades, né? A gente fez um post aí né, numa rede social aí, sobre equipamentos, né? A galera já comentou, que difícil fazer a limpeza nesse equipamento, né? É horrível, não sei o que, não sei o que, né? Então, mostrando que tem as dificuldades do dia a dia. Então, as empresas que fabricam, né, tem que ter esse olhar não só para a parte do design higiênico, mas a questão da praticidade, segurança. Beleza, Adão? Fica contigo aí a palavra. Então, assim, pessoal, tá? Como a gente, o que eu vou falar aqui que a gente viu, tá? A gente não conseguiu visitar todos os stands também, né? Porque o tempo foi curto aí, porque a gente fala assim, era bem grande, como o Rivar falou, teve empresas que queriam participar, não puderam. Mas, assim, que a gente visitou, o mais importante, falar, Delmo, teve uma melhora, sim, teve uma melhora. Mas o que eu achei mais importante é que as empresas que a gente conversou que estavam lá, né, expondo, estão aptas ao quê? A ideias, a melhorar esse processo, a melhorar esse equipamento, melhorar esse design sanitário, né? Então, eu acho que o momento realmente ele vem vindo diferente. Ele está um pouco tímido, né? Porque as empresas também às vezes não têm o conhecimento do processo da higienização. Esse é muito importante ressaltar, né, Rudimar? Que as empresas não têm esse conhecimento, como é que funciona, quais são as dificuldades, né? Acho que isso cabe mais aos gestores de qualidade, gestor da produção, da higienização, se unirem, manutenção, se unirem
e repassar essa dificuldade, né? As necessidades também, muito mais a necessidade, vamos usar o termo necessidade, quando fala dificuldade, você cria uma barreira, né? Quando fala dificuldade, parece que não tem mais solução. E que a gente viu lá, tudo tem uma solução alternativa. Né? Então, assim, é assim, mas essa dificuldade, o que às vezes a gente precisa, né? A gente, o Neymar falou, a gente postou um equipamento, aí, 2 equipamentos, né? O pessoal vem com comentário o quê? Ah, porque a dificuldade, tal e tal, né? Isso é uma coisa do passado, tem que pensar no futuro, tá no presente hoje, né? Então não adianta nós ficar reclamando se a gente não montar isso, não levar isso para frente, levar essa dificuldade. Ah, mas eu já levei, né? Quando uma empresa que produz alimento, quando uma pessoa leva isso em reunião, quem participou de reunião aí, sabe, corporativa, quando a pessoa fala sozinha na reunião lá e ninguém entende a ideia da pessoa, não sabe onde ela quer chegar, muito difícil que vai ser aprovado isso, né? Agora, quando você envolve mais pessoas nessa ideia, pede opiniões, né? Aonde que tem que melhorar, o que pode piorar para um, o que vai melhorar para outro, e chega num consenso final, isso com certeza vai gerar muito mais visão, né? Vai ter muito mais propriedade, e com certeza as pessoas vão olhar com um olhar diferente realmente, de que não, mas realmente os caras estão com dificuldade e nós temos que mudar. Né? A gente viu alguns equipamentos ainda que não tiveram uma mudança legal, né? O termo de higienização aí para higienização, mas já teve equipamento, um exemplo aqui eu vou dar, né, pessoal? Um exemplo, balanço de piso, a gente conversou com o cara lá, né, a gente vai falar de uma empresa aqui, mas a gente conversou com o proprietário lá da empresa, o diretor proprietário, ele falou que realmente, assim, né, está proposto a mudar, deixar tanto a produção, que facilita a produção, facilita para a higienização, né, mas ele precisava que de opiniões, porque ele falou uma ideia lá, quando eu falei para ele, falou, ó, assim, para a higienização, vai ser muito mais pior. Pois é isso que falta para nós. A gente olha, às vezes, tem muito aquela visão de produção, 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 e acaba esquecendo as outras áreas afim. Questão de manutenção do equipamento, já melhorou bastante também. Né? Para a higienização, teve uma melhora, já foi bacana, já dá para, com certeza, aí, né? Já dá para higienizar muito mais tranquilo, ter um trabalho melhor, ter uma higiene bem mais feita. Mas tem oportunidade ainda nela, nessa balança de piso? Tem. Né? Então a gente ficou proposto a conversar com ele aí, marcar uma data para conversar. E é isso que é o legal da questão. Você está proposto a conversar com as empresas, a pôr teu ponto de vista. Né? A gente chegou muito stand lá perguntando, questionando realmente, para ver se as pessoas tinham a visão da higienização. E a gente viu que algumas empresas não é nem por não querer, por não ter vontade. Porque realmente, às vezes, as pessoas, a gente não mostra para elas a dificuldade, né? Então, tipo, EPI. Então, isso serve também aí uma dica para as empresas aí, levarem pessoas com experiência ampla para apresentar um produto. Né? Então, assim, às vezes as empresas levam uma pessoa lá, né? Chega lá, o cara pede para ela um equipamento para aquela área, e a pessoa tem dificuldade em apresentar, né? Então, são coisas, detalhe, quando eu falei para a pessoa, ela agradeceu. Ela falou, muito obrigado pelo feedback. Isso é muito importante para nós. Então, acho que o pessoal da higienização concorda com o Rudimar, tem que se envolver nisso, tem que brigar, né, Rudimar? Não me convidaram? Você vai lá, pega o link lá, ou entra no Google lá, na rede social, você vai achar o link da inscrição. Se inscreva. Ah, uma empresa, cara, tira do próprio bolso, às vezes, tem dificuldade, mas quem é gestor, isso é um conhecimento que está buscando. Às vezes isso, visitar uma feira, é muitas vezes muito mais agregador que você, sei lá, cara, você fazer um curso, enfim, não sei. Porque lá sim você vai ter o contato diretamente com as pessoas envolvidas, né? Lá você vai estar cara a cara, olho a olho. Não que cada coisa tem sua importância, mas que a feira, ela realmente, quem trabalha qualidade, higienização e qualidade, essas áreas afins aí que são muito ligadas,